Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Arts Empire. Hoje eu tô aqui com meu parceiro Leandro, de sempre. Mais um EP na área aí, né? Né? Mais um episódio. Hoje estamos aí com um convidado especial aí demais. Mais Deixa de eu. 2 décadas aí, desde É, 1999, né, Mauro? Isso, exatamente, desde 1999. grande Mauro. Grande Mauro Sérgio aí, fundador da Arts Empire, que inclusive é o nome do nosso podcast também, tem muita história para contar. Um pouquinho aí antes de a gente começar com o Mauro, fala do nosso patrocinador, né? A galera que apoia a gente, né, o Ah, é, Leandro? sempre tem que falar, né? Vou começar aqui com o Chefes Nosso Canto, tá? Pra você que ainda não conhece, Chefes Nosso Canto aí lá tem almoço, pizza, hambúrguer. Lá você vai encontrar as melhores variedades lá. Pra você passar um final de semana com sua família também. Fazer aquele almoço, comer aquela pizza. E é só chegar lá, falar que conhece a gente, que veio por a gente, tem aquele desconto, hein? Especial, né? É, mais um parceiro nosso também é Policonsulta. O Instagram da Policonsulta é @policonsultas. Policonsultas é uma clínica médica, tem 3 unidades aqui na cidade. É parceira da Arts Empire. Inclusive, tem desconto lá também. Falando que é da Arts Empire aqui, veio pela Arts Empire, tem desconto na consulta. Mais de 3 especialidades, 3 unidades. E o Instagram é @policonsultas. Outro parceiro também recente é o Rei da Praça, que o Instagram também é o Rei da Praça JF, quer tomar um chopp, comer um espetinho, um hambúrguer também gostoso. O Rei da Praça é parceiro nosso também, né? E agora acabamos de falar dos parceiros agora, vamos falar com o nosso convidado aí, que é o Mauro, né? Que hoje tem bastante história para contar. E, Mauro, cara, bom, queria um pouco que você falasse um pouco pra gente aí da sua trajetória, lá de 1999, como é que você começou, como é que era esse lance da tatuagem, o que que fez você começar na tatuagem? Fala um pouco pra gente da sua história, o que que te inspirou, quem te inspirou naquela época. Conta pra gente aí, meu irmão, que hoje aí o espaço é seu. Primeiramente, obrigado, né, ao convite aí, né? Um Ah, convite meio inusitado, mas é bem legal estar participando aí do podcast. É, Então, eu voltar ali no início, eu acho que talvez a história começou até bem antes, né, da tatuagem em si, porque um hobby meu desde criança sempre foi desenhar. Eu lembro que desde a época de escola, né, sempre os trabalhos ali de escola que você faz em grupo, e daí cada um ali tem que fazer uma coisa no trabalho, e a minha parte sempre era desenhar. E eu mesmo já me candidatava a isso, né? Eu sempre queria desenhar, sempre desenhei muito, desde criança. Com a tatuagem, eu acho que foi algo meio ali sem querer, algo meio inusitado. Eu na época eu tinha 18 para 19 anos e o meu primeiro contato com a tatuagem assim, né? Primeiro contato ali mesmo. Eu estava no exército, eu estava no quartel e nem imaginava, né, de nada assim relacionado à tatuagem. E daí acho que a grande causadora disso tudo foi minha irmã, mais velha. Ela chegou em casa com uma tatuagem, ela não comunicou ninguém, até porque eu acho que se ela comunicasse, os pais iam ser contra, né? Eram outras épocas, claro. uhum. E daí ela chegou com uma tatuagem, pô, minúscula, cara, tipo 2 dedos assim de tatuagem, uma coisinha desse tamanho nas costas, né? E aí ela mostrou assim, né? E eu na época achei o máximo, né? E o pessoal que tava ali, ela comunicou, eu não tenho a memória exata de como foi, mas eu lembro que tinha várias pessoas, eu não lembro se era um almoço em família, né? E a galera toda ficou chocada, né? Todas as pessoas ali ficaram chocadas. E eu achei isso legal, mais um ponto que eu achei legal foi isso, porque chocou as pessoas, né? Uhum. E eu falei, nossa, que legal, né? Pô, tem que fazer uma também. E eu tava no exército na época, tava no quartel. Ali era dia meu de folga, eu tinha ido pra casa. E naquele mesmo dia, à noite, eu fui lá e me tatuei. E foi numa exposição agropecuária em Bicas, eu morava em Bicas na época, servi o exército em Juiz de Fora. É, Aí tinha uma tenda de tatuagem lá, era um tatuador do Rio de Janeiro, com outro de Bicas, né? Eles estavam juntos ali e fazendo a tatuagem, dentro daquela barraquinha, de uma tenda mesmo, né? Uhum. Aí foi naquela mesma noite. Ela falou, né? Falou, eu fiz lá no fulano de tal na exposição e tal. Aí naquela mesma noite eu falei, pô, eu vou fazer. E foi a mesma coisa, eu não comuniquei ninguém. Né? Eu falei, minha irmã pode, então eu também posso. Por que que não, né? Aí eu cheguei lá e fiz. E eu nem sabia o que que eu ia tatuar, não tinha a mínima ideia.
E tinha aquela coisa, né, de você ter que fazer uma tatuagem que tem um significado. Uhum. E eu falei, pô, eu vou fazer uma tatuagem, mas qual o significado? Não sei. Então eu tentei procurar um significado. Uhum. Você entende? Eu achei ali, eu lembro na época, eu vi uma caveira, eu sempre gostei muito de caveira, com um punhal cravado, aquela coisa bem clássica ali, né, década Uhum. de 90. Eu falei, pô, eu gostei dessa, pô, mas não tem um motivo, né, pra eu tatuar. Por que eu vou tatuar uma caveira com a espada, né? Pô, não tem e tal. Qual que é o significado disso, né? É, pra mim, porque tinha que ter um significado, né? Aí eu cheguei e vi um escorpião, né? Pô, gostei desse escorpião. O escorpião tem a ver porque é meu signo. Mas eu nunca fui adepto à astrologia, nada disso, né, cara? Uhum. Nunca fui ligado nisso. Mas tem um significado, é meu signo, então pronto, vai ser o escorpião. Aí escolhi o escorpião. É, e uma parte bem interessante disso, né? É que eu escolhi o escorpião e tal, aí quem começou a tatuagem foi esse tatuador do Rio de Janeiro. Esse tatuador de Bicas, ele estava aprendendo com esse do Rio. E daí esse tatuador do Rio ele depois virou meu amigo, esse cara, até hoje eu tenho contato com ele, né, esse tatuador. Foi uma grande influência para mim na época, assim. Aí ele falou, você tem que só esperar um pouco aí, porque eu não tenho biqueira esterilizada. Aí ele foi e pegou a biqueira, né, desmontou ela toda, pegou uma latinha de refrigerante, cerveja, não sei, cortou a lata assim, em volta, né, aí desmontou, jogou as partes da biqueira ali, né, o gripe, né, o cano ali, o tubo, jogou tudo ali, colocou um álcool, meteu fogo e falou aqui, ó, fica de olho aí, a hora que acabar você me chama que eu tô aqui fora aqui. E foi pra fora, eu fiquei ali olhando o fogo ali, pegando ali na biqueira, né, Esterilizando no a álcool, biqueira. esterilizando, fazendo a esterilização. E pra mim era normal, eu nunca tinha tido É, contato com aquilo. E eu achei aquilo muito interessante, né, foi, pô, parada, pô, que legal, né, cara, esterilizar o material assim, pô, taca fogo ali, aquela coisa bem rústica. bem rústica, bem tribal, né? Assim, digamos assim, né? E fiquei ali. Aí o fogo acabou, eu fui lá, ó, acabou o fogo aqui, tá, beleza, agora tá esterilizado. O cara foi, pegou com o alicate, assim, né? Porque tava quente. Aí jogou uma água, aí ferveu ali. Aí montou, e aquela parada toda rústica mesmo. Aí tirou uma agulha, a haste, né, com a agulha, e a agulha tava amarrada, né? Na haste com linha. Sabe, eu lembro disso, assim. Eu falei, pô, caramba, maneiro. Tipo, o cara amarrou uma linha, né? Na agulha ali, prendeu naquela naquele ferrinho ali e tal. E fez a tatuagem. Ali foi meu primeiro contato. E eu achei o ritual, né? Todo o ritual, eu fiquei bem de olho, assim, analisando todo o ritual de preparo de tudo. E tudo era muito manual, tudo muito rústico, tudo muito primitivo. E desde aquele dia eu fiquei com aquilo na cabeça, sabe? Eu falei, pô, eu acho que dá pra mim, né? Eu sempre desenhei, então eu acho que isso dá pra mim, eu quero aprender a fazer isso aí, quero aprender. Mas eu não tinha em mente, assim, nem que eu poderia viver disso, nem que se poderia se profissionalizar, né? Eu simplesmente queria aprender a fazer, Uhum. independente de qualquer coisa. Eu não falei, eu quero trabalhar com tatuagem, até porque eu não sabia que se podia trabalhar com tatuagem. Eu quero aprender a fazer. Então ali eu acho que foi o grande início, assim, de tudo ali, foi aquilo. Aí eu voltei pro quartel, né, e fiquei com aquilo na cabeça. Isso foi no meio do ano, mês de julho, né? Aí eu saí do quartel no mês de novembro e a primeira coisa que eu fiz foi comprar um kit de tatuagem. E naquela época, assim, foi fácil achar esse kit de tatuagem? Era revista, né? Na época não tinha internet, ou se tinha também, nem sei se tinha, né? Isso foi em 99, eu não sei. Mas se tinha, não era popular, né? Eu não lembro, eu acho que não tinha ainda. É, Não, pelo menos acessível, né? Aí tinha as revistas de tatuagem, eu fui e comprei, comecei a comprar as revistas de tatuagem e ali tinha os anúncios dos kits, né? Uhum. De tatuagem. Aí, tipo, não tinha condição, né? Uma condição financeira favorável. Comprei o mais barato, escolhi o mais barato. Era de um tatuador, eu acho que esse nem tatua hoje ainda, né? Era Salim Tatu, lá de São Paulo. Acho que não tatua mais. Pelo menos não ouço mais falar. E já era bem velho, assim, na época ele já era bem antigo, né? Aí comprei o kit dele e comecei a tatuar ali. E por incrível que pareça, a primeira pessoa que tatuou comigo foi a minha irmã. Ah, Mais legal. velha, que Ó, foi a minha, acho que meio que a influência ali, né? Foi sua primeira. E eu ia te perguntar como é que foi essa primeira tatuagem, né, em outra pessoa. Tipo assim, a sua primeira tatuagem e qual pessoa seria? Foi sua irmã. E qual que você fez nela? Eu fiz um. Deveria ser um cavalo alado, né? A tentativa era de ser um cavalo alado, mas na época até ficou, né? Hoje Uhum. é um borrão, hoje você não vê nada. E E assim, qual.
Além claro que você olhou a tatuagem que sua irmã fez e falou, pô, vou fazer isso. E lá no início, quando você começou, eu sei que era mais precário a informação, mas você tinha alguém como referência, alguém que você, igual Então, numa os primeiros revista? contatos, né, que eu tive foi com esse outro tatuador de bicas. Ele Uhum, estava mais próximo, né? uhum, Então eu fui até ele, né, procurei informação, mas na verdade que nem ele sabia muito, porque era uma época que as pessoas de fato não sabiam muito, né? uhum. Não que ele não tivesse a capacidade, mas é porque a informação não corria. Nem ele sabia tanto, ele estava Sim. aprendendo. E para você ter ideia, para limpar a tatuagem na época, né? Ele falou: para limpar a tatuagem tal, você usa detergente. Que... Né? Você escolhe ali o detergente seu e tal, a cor que você prefere, põe lá o detergente na água e limpa. Aí eu fui no mercado e comprei lá aquele Limpol, IP, não Pô, sei, essa eu detergente. nunca tinha ouvido, não. Essa é Aí nova. eu falei, eu gosto de vermelho, vou usar um detergente vermelho, fica bonito, né, dentro do frasco ali, Uhum. né? E eu não tinha nem borrifador, era uma garrafa de plástico assim, tipo isso aqui assim. Aí eu fiz um furo, né, aqui e coloquei água com detergente. Aí pegava papel, nem lembro se foi papel, cara, pra te falar a verdade. Não lembro com o que eu limpei. Provavelmente não foi papel toalha, eu não lembro. E daí eu fiz o furo e molhava assim, né? Apertava assim a garrafinha assim Ia e jogando, jogava ali né? água com Caraca. detergente pra limpar. Eu não sei, pode ser que eu tenha usado papel higiênico. Não É, sei. já. Eu sei que depois Que segurança, eu ok. limpei durante muito tempo, eu limpava a tatuagem com algodão, né? E até hoje eu acho interessante, né? Limpar com algodão. Não uso mais, mas é algo que eu acho que funciona bem, assim. Entendi. E qual a maior dificuldade assim que você enfrentou no início? É, eu acho que informação, né? Porque para você saber mínimos detalhes, você tinha que ir atrás. Né? Hoje você simplesmente vai na internet, né? Na época não existia. Então, se você queria aprender algo, você tinha que correr atrás, você tinha que ir lá. Eu lembro que para eu aprender. Aí, depois desse tatuador de bicas, eu fiquei conhecendo esse tatuador do Rio de Janeiro, que fez a minha tatuagem do peito, né? E ele já tinha mais acesso à informação, talvez por estar no Rio de Janeiro, né? Ter mais contato, proximidade com outros tatuadores. Então eu comecei a frequentar muito o Rio. E eu lembro que para um belo dia eu trabalhava com meu pai, né? Eu já tinha saído do exército, trabalhava com meu pai em Bicas, fazia as tatuagens ali aleatoriamente, né? Nos momentos de folga. E ele me ligou num dia, né? Telefone fixo, claro, não tinha celular. Ele me ligou e falou: Ó, vem pra cá amanhã porque o Ratinho da Banzai, né? Era um grande estúdio do Rio. Ainda é, né? Um estúdio grande lá. O Ratinho da Banzai vai me ensinar a regular a máquina. Pô, Então você vem pra cá que se você quiser aprender também, ele vai me ensinar, você já aprende ali. Aí eu fui, sabe? Eu ali mesmo já fui na rodoviária, comprei uma passagem pro outro dia, saí no caraca. primeiro ônibus, quer dizer, fui de Bicas ao Rio de Janeiro pra aprender a regular a máquina, né, cara? Mexer ali no batedor, parafuso de contato. Uhum. Aí fui enquanto fui na casa dele, né? Tem até que citar o nome dele, é o Formiga, né, do Rio de Janeiro. Ele, na época, ele foi especialista em biomecânico, foi um dos primeiros tatuadores brasileiros a fazer biomecânico clássico, né, bem tradicional na época. Depois ele migrou um pouco pro realismo, tá lá no Rio até hoje, né? E ele me ajudou bastante, assim, eu acho que ele foi quem mais me ajudou ali na época, né? Aprendi muito com ele. E ele também estava aprendendo. Aí que tem, eu quando comecei a tatuar, ele tatuava há 2 anos, se eu não me engano, ou seja, a mesma geração. E daí eu fui pro Rio para aprender a regular a máquina. Então tudo era assim, né? Tudo era muito primitivo. Sim. É, Você não tinha essa informação. Existia muito preconceito também, né? Isso por um lado é, também era ali um problema de certa forma, mas por outro lado as pessoas não tinham muito aonde recorrer. As pessoas sim. queriam tatuar, né? Uhum. Então a pessoa queria fazer uma tatuagem. Ela não tinha muita opção. Você entende? Então você acabava tendo cliente. Entendi. É. Se você fosse tatuador, você não precisava ser bom para ter cliente. Porque como não existia tatuador, né? É. Ela Só de ser era a tatuador você já era Só de de tinha ser ouro. cliente. tatuador, você já tinha pessoas para tatuar, exatamente. Ô, Mauri, quando que você percebeu assim que pô, dá pra viver de tatuagem? Quando que começou isso aí? Como é que foi o start disso aí? Tudo foi muito por acaso, né? Eu, na época, em, em termos profissionais, eu estava até meio perdido, porque eu, na época, assim, o meu sonho era trabalhar com artes marciais, né? Eu competia, eu era atleta, né, de taekwondo, de competição, e eu competi, o meu sonho era seguir isso, né? Porém, eu trabalhava com meu pai,
por questões financeiras, né? Eu tinha saído do exército, o exército também foi uma tentativa, só que chegou lá, eu acho que eu tinha muito essa coisa das artes marciais em mente, então acabou que eu não quis ficar no quartel, eu queria voltar para as artes marciais. Aí trabalhava com meu pai, então eu tava meio perdido, sabe? Assim, eu trabalhava com meu pai pelo lado financeiro, porque eu precisava, eu morava com meus pais e tudo. O meu foco era a luta, era a arte marcial, porém a tatuagem veio e tudo aconteceu muito rápido. Daí, então, veio muito aleatoriamente, né? Daí eu me dedicava a essas atividades, né? Fazia tatuagem e como eu disse, para você ter cliente, você simplesmente tinha que fazer tatuagem, porque os clientes vinham. E começou a aparecer bastante pessoas, muitas pessoas vieram, né? Inclusive, eu morava em Bicas, eu tive pessoas que saíram de Juiz de Fora para tatuar comigo em Bicas pela falta de opção. Em Juiz de Fora eram 2 tatuadores na época. E eu comecei a frequentar Juiz de Fora, a ir a um estúdio, na época era ateliê, né? Não falava nem em estúdio de tatuagem, eram os ateliês de tatuagem. Comecei a frequentar um ateliê aqui em Juiz de Fora. E daí esse tatuador me convidou para vir trabalhar com ele. Eu fui o primeiro tatuador a trabalhar no ateliê dele, né? Era o Carlos Tatu, primeiro tatuador de Juiz de Fora. Aí, assim, eu abandonei tudo, né? Aí eu abandonei o taekwondo, abandonei o trabalho com meu pai e me mudei para Juiz de Fora para poder trabalhar no estúdio dele e dali para frente foi isso, cara. Isso E foi em que ano? isso foi em 2000. 2000? 2000. Não, eu comecei em 99, né, abril de... Não, no mesmo ano que eu comecei mesmo, eu comecei a contar em abril de 99, que foi quando eu fiz a tatuagem da minha irmã, né? Sim. Eu servi o quartel em 98, abril de 99. No mesmo ano eu me mudei para Juiz de Fora e comecei a tatuar no estúdio desse tatuador. Porém, eu fiquei ali por muito pouco tempo, foram 6 meses ali, e depois eu conheci um tatuador de Lages, em Santa Catarina, o qual me convidou para ir para trabalhar lá também. Aí eu peguei, saí de Juiz de Fora e fui para lá, né? Nesse meio tempo, o tatuador de Juiz de Fora tinha me mandado embora, né? Pra você ver como que era a mentalidade na época. Ele me mandou embora do estúdio dele porque eu comecei a ter cliente. Entendi. Ó. Os clientes começaram a vir para me procurar, né? Porque até então as pessoas vinham até ele, né? Tipo assim, eu quero tatuar com o Carlos e tal. E ele meio cheio, aí ele passava os clientes para mim. Quando as pessoas começaram a vir, eu quero fazer uma tatuagem e tal com o Mauro. Aí ele me mandou embora, Ó, né? entendi. Tipo, você vê que era uma mentalidade, né? Da época, assim, as informações eram muito trancadas, né? Eu não poderia ter acesso ali, né? Tudo era muito fechado. Você vem trabalhar para mim, mas eu sou o cara, né? Você não pode ser, Aí é né? complicado, hein? Aí, quando aconteceu isso, ele me mandou embora. Aí eu fui para uma convenção em São Paulo. Na época só existia, era a convenção do LEDs, né? Existiam algumas outras pequenas convenções, porém a convenção mais popular era a convenção internacional do LEDs Tattoo na Barra Funda. Ela era uma vez por ano, sempre no mês de outubro. Foi minha primeira convenção que eu fui. Eu nem tinha dinheiro, né? Minha mãe me deu uma mixaria ali para poder ir, sabe? Eu mal assim de grana, ela foi e me deu. E eu fui meio que com a esperança de arrumar um outro local para tatuar, de conhecer tatuadores, né? Sim. E eu conheci esse cara, o Scott Tattoo, tá lá até hoje também. Eu conheci ele já no primeiro dia, eu estava perdido no terminal rodoviário do Tietê, e ele também. E aí fomos juntos para a convenção e ele me convidou, né, para trabalhar. Logo assim, no primeiro dia, assim, você trabalha e tal, algum lugar? Eu falei, não, tô desempregado, trabalhava no estúdio, mandou embora. Aí falou, pô, tem um estúdio lá, tô precisando de um tatuador, e eu vou abrir um outro estúdio em Itapema, e preciso de um tatuador em Itapema. Então você vai, passa um tempo comigo, eu vou te ensinar a fazer piercing, e depois você vai pro meu estúdio de Itapema. E foi isso que aconteceu. E eu acho que mudando assim um pouco, né, de o segmento da resposta, porém algo interessante que me veio em mente aqui agora, é que como a cena da tatuagem ela era muito pequena, não só de tatuadores, como de pessoas tatuadas, o simples fato de você ter uma tatuagem, ela já era, já significava, ou seja, ou melhor, já ocasionava, já te colocava em situações de conhecer outras pessoas tatuadas. Sim. Porque era um círculo muito fechado. Então, como eu disse, eu cheguei no terminal rodoviário Tietê,
Eu já tinha uma tatuagem no braço, né? Alguma coisinha, e ele também com as tatuagens. Então, falou, o cara é tatuado. É, Aí ele, a mesma coisa, pô, o cara tem tatuagem, uma tatuagem grande no braço e tal. Pô, né? Então nós somos iguais ali, da né? mesma Tipo, tribo, é a né? mesma tribo. É, a Aí já tribo. rola aquela paquera, né? Ali já Aquele surgiu um contato e, assunto já. pô, tem tatuagem e tal. Eu não lembro como é que foi, né? Sei A lá, proximidade. abordagem, né? Mas já foi meio que isso assim, sabe? Ó, tatuagem, tá, pô, tá indo pra convenção? Tô indo pra convenção. Ah, então vamos juntos. Entende? Já era essa ideia, né? Você tem tatuagem, eu tenho tatuagem, então, né? A Legal. tatuagem, ela aproximava as pessoas, né? E quando eu já ouvi tatuadores antigos falar, ah, a tatuagem tinha um sentimento diferente. Eu acho que o sentimento muito, ele vai para esse caminho, né? Sim, Ele vai por isso. É, Porque a tatuagem ligava as pessoas, entendi. né? Você chegava numa balada e daí de repente tinha uma outra pessoa tatuada e já, opa, É, Isso mesmo, é já da tribo. surgiu. É da é da A tribo. tribo tribo já e, surgiu um tribo. assunto ali e já e era. ali você conhecia pessoas dessa forma. Eu me lembro que quando eu fui para essa convenção, a outra situação, acabei lembrando quando a gente começa a falar, vai lembrando assim das coisas, né? Nessa convenção eu fui e tive o contato com o cara que me vendeu o kit, que foi o tal do Salim Tatu, Sim. lá de São Paulo. E daí eu comprei uma camiseta dele. E atrás tinha uma frase que era bem clichê da época, né? O Ministério da Saúde adverte. Como que é? Não. Como que era a frase? A discriminação da sociedade não pode impedir sua realização pessoal. Pô, legal. Né? Era uma frase bem clichê da época, né? O Ministério da Uhum. Saúde adverte. A discriminação da sociedade não pode impedir sua realização pessoal. E escrito ali, tatuagem, Salim Tatu. E eu lembro que eu saí em Juiz de Fora com essa camisa, uma das primeiras vezes que eu saí com essa camiseta, eu arrumei 2 clientes. Pô, Ó, legal. pô, Eu passei eu dentro de um shopping do centro ali. Aí eu passei, 2 meninas. Aí eu olhei É, o assim e pessoal falei, tá pô, tô vendo sua propaganda camiseta aí de gratuita. tatuagem e tal. Você faz tatuagem? Eu falei, Pô. faço. Ela falou, pô, que a gente queria fazer uma tatuagem também e tal, não sei o que lá. Eu na época não tinha estúdio, né? Aí dei um cartão ali pra elas e depois elas me ligaram e eu fui fazer essa tatuagem a domicílio, porque na época eu tatuava a domicílio, né? Era outras épocas, né, Mauro? É. E como foi pra você abrir o estúdio aqui em Juiz de Fora? Seu É, primeiro estúdio. Então, esse foi um resultado ali, né, de uma sequência de acontecimentos. Após eu sair de Juiz de Fora e ir trabalhar com o Scott em Lages, né? De Lages eu fui para Itapema. Passei uma temporada com ele, uma temporada de verão. É, Acabou a temporada de verão, eu voltei para Lages, porque esse estúdio Itapema era um estúdio que ele abriu meio que para temporada, né? Só ia Sim. funcionar ali no na época do verão. Aí voltei para Lages e ele abriu um outro estúdio em Chapecó, né? Que já era uma cidade mais dinâmica assim na época. E aí ele falou comigo, ó, vou demorar aí uns 2 meses para poder abrir esse estúdio em Chapecó. Então você pode ficar comigo em Lages, ou se você quiser tirar uma férias, né, voltar lá para Juiz de Fora, Bicas e tal. Eu falei, ah, beleza, vou tirar uma férias e volto. E depois eu volto, né? E daí eu cheguei em Juiz de Fora e tinha muitas pessoas me esperando. Assim, muitos clientes mesmo, né? Amigos, assim. Pessoal, pô, o Mauro foi embora, né? Voltou agora e a galera queria tatuar. Então eu tinha tatuagem todo dia. De forma que eu voltei para casa dos meus pais, mas eu nem ficava lá, eu vinha para Juiz de Fora. Porque eu tinha tatuagem todo dia. E ali me despertou essa ideia, sabe? Falei, pô, tem cliente pra caramba aqui, eu tô na minha área, né? As pessoas vindo querendo tatuar comigo. Então eu vou montar um estúdio aqui pra mim, né? Por que não? Pra que eu vou voltar, né, pra Chapecó? É. Se fosse hoje eu voltaria, né? Eu não ficaria aqui. Mas na época, né, eu falei, vou montar meu estúdio. E aí fiquei e montei o estúdio até pra encontrar uma loja foi bem difícil. Eu lembro que as pessoas não queriam alugar, né? Ó, Porque ia ser pra estúdio de tatuagem. Eu não sei quantas, mas eu tenho memória de 2 lojas que se negaram em alugar. Porque eles perguntaram, né, na hora assim. sim. Eu fui, ah, não tem problema não e tal. Qual que é o segmento ali, né, de trabalho na loja? Ah, fazer tatuagem. Ih, não, a gente não quer e tal. Eu lembro que um ainda foi meio arrogante. Ele falou, e como é que você acha que você vai pagar esse aluguel? Ele falou algo desse tipo, assim, fazendo Pô, tatuagem, né? É, mal sabia eles, hein? E não quiseram alugar pra mim, não. Aí numa terceira, quarta, não sei, eu não lembro o número exato. Eu consegui tudo, mas exigiram, né, várias coisas na época ali. Meu pai teve que provar renda,
foi bem complicado ali, né, o processo, mas eu consegui uma sala comercial. Aí foi a primeira Arts Empire, né, foi ali, eu abri ela em 2001, né, 2001? foi 2001, 2001. que eu abri a primeira Arts Empire, era na rua Santa Rita, esquina com a Batista de Oliveira, a sala comercial ali. E ali eu fiquei 4 anos. Até 2006. 2001 eu fechei em 2004, 3 anos. 2004. Foram 3 anos ali. E depois foi ali pra... Não, depois eu voltei pra Santa Catarina. Eu voltei pra trabalhar com esse mesmo cara, com o Scott, outra Entendi. vez. Tinham 3 anos aqui, eu tinha agenda lotada, quase não tinha tatuadores, né, na cidade. Mas eu queria viajar, eu tinha 24 anos na época, né? Sim. Eu achei que eu já É. tava. O Uhum. mesmo boom que me deu de querer montar um estúdio, depois já me deu um boom de querer sair, viajar, né? Fica mais livre. Aí o Scott me ligou e falou: Ó, tô indo para os Estados Unidos, preciso de alguém para assumir a loja de Lages. Né? Você, parceiro de confiança, trabalhou para mim em Itapema, aqui em Lages e tal. O de Chapecó não funcionou, você preferiu ficar aí, mas tô precisando, você não quer vir para cá, não? Aí eu fui. Aí fechei a Arts Empire aqui e fui para lá. Aí fiquei em Lages. Aí ele foi para os Estados Unidos, ficou 1 ano nos Estados Unidos. Aí eu fiquei lá, morava na casa dele, foi um grande parceiro também, assim, cara demais, Scott. Engraçadão, assim, bem. Um cara muito legal, muito 10. Ele me deu a casa dele pra morar, me deu o carro dele pra andar e a loja dele pra trabalhar. Caraca. Pô, o cara foi... Porra, mãe. Mas o carro eu não andei, eu preferi não. Falei, Sim. não, eu não tinha prática, né, cara, de, Aham. de dirigir. Eu já tinha carteira de motorista, que eu tirei no exército, mas não tinha prática. E o carro dele na época, ele sempre gostou muito de carro modificado, tunado, né? Na Uhum. época, assim, os custom, né? Tatu, custom carro, assim, Aham. era um Mazda todo invocado, com Caraca. pintura estilizada, Pode pá, escrito crer. Scott Tatu. Aí eu não preferi, não falei, não, prefiro não tocar no carro. E aí, quando ele voltou dos Estados Unidos, eu voltei e montei a segunda Arts Empire, né? Que é a que está até Que hoje. tá até hoje lá em Itamar Até Franco, hoje, que hoje- 1655. Exatamente. É. Itamar Franco, 1655. Mauro, e assim, desse rolê todo, e vai e volta, e monta a Arts Empire, monta a Arts Empire 2, assim, falando um pouco de tatuagem de novo, né? Porque a gente falou um pouco de rolê, desse rolê da tatuagem, né? Mas assim, falando um pouco de estilo, voltando um pouco agora. Cara, depois desse rolê todo de tatuagem, né? Esse tempo todo que você tem de tatuagem, você olha pro seu trabalho, como é que você define, qual que é o estilo de tatuagem? Define o seu estilo. Nossa, aí vai entrar numa conversa, assim, é algo que até mexe um pouco, assim, né? É, Porque eu acho assim, a nossa vida no geral, ela é feita de ciclos, né? São Aham. vários ciclos ali. Uhum. Se você olhar assim, né? Você consegue ver ali, né? Os ciclos da sua vida depois de um certo tempo. Então, na tatuagem também foi dessa forma. Eu acho que foram ciclos ali, né? Eu tive ali o tempo. Eu sempre gostei muito de bioorgânico, de dark, biomecânico, até porque eu acho que eu tive muita influência com o Luiz Formiga, né? Que era o Uhum. estilo dele. Ele me apresentou o biomecânico e o bioorgânico na época, né? Que eram pouquíssimos tatuadores no mundo que faziam esse estilo. Na época era Iron Ken, que já não tatua mais, ele fabrica máquinas, e o Guy Axon. Eram os únicos dois, assim, que eu me lembro que faziam esse estilo. Então eu tive, eu acho que um pouco dessa influência, sempre gostei muito disso. Mas claro, começando a tatuar, tatuava comercialmente, fazia de tudo. Mas sempre gostei muito disso. E aí teve uma fase da minha vida, né? Que eu quis me dedicar a isso, ao bioorgânico. Porém, chegou o momento, né? Eu me dediquei muito a isso, abri mão de várias coisas na minha vida para poder me dedicar a esse estilo e ser reconhecido dentro do bioorgânico, criar o meu estilo ali de bioorgânico, englobando ali, né? O dark, um pouco de realismo, mas sempre com a pitada de bioorgânico. Só que aconteceram coisas na minha vida que me levou a desistir disso, né? Chegou um momento ali que eu vi que eu estava perdendo mais do que ganhando, né? Não digo financeiramente, né? Não digo financeiramente. Eu digo em matéria de fases, momentos, pessoas, porque o meu foco dentro desse estilo foi tão grande que muita coisa negativa aconteceu, assim, sabe? Eu acho que momentos que não voltam mais, né? Pessoas, né, que eu perdi, assim, que se afastaram,
porque eu não dei atenção. Não pessoas, uma pessoa, né, que se afastou, porque eu não dei atenção. Mas eu não pensei, eu não vi isso, né? Eu só fui sim. ver isso tudo quando eu tive um problema na lombar, né? Eu tive um problema na lombar, uma escoliose bem séria e um problema no nervo ciático. Então eu tive que parar de tatuar para cuidar disso. Sim. E daí nesse momento eu vi, sabe? Eu falei, pô, peraí, isso aí tá, esse foco, ele tá me fazendo perder mais do que ganhar, né? Então eu fiquei sem tatuar, né? Eu parei de tatuar assim, né? Vocês sabem disso, né? Uhum. Eu cheguei a parar de tatuar algumas vezes, né? Sim. Isso foi importante para mim exatamente para me situar, me localizar. Nesse tempo que eu fiquei sem tatuar, eu cheguei a ficar mais de um ano até sem tatuar. Eu busquei aprender outras coisas, né? Eu fui estudar, eu gosto muito de história, geopolítica, eu fui estudar por conta própria isso, né? Aproveitando o tempo de forma produtiva. Eu fiz curso, né, de personal trainer fora, né, do Brasil, fiz um curso, eu gosto muito de esporte também, musculação, luta e tal. E para pensar mesmo, né, me situar ali, né? E quando eu voltei a tatuar, eu já voltei com a ideia de levar a tatuagem de forma mais natural. Porque eu acho que tudo que eu ganhei de positivo no meio da tatuagem foi quando eu tatuei de forma natural. Sabe? Com foco, com gosto, com sentimento, porém não fechando, né, o meu campo de visão só para aquilo, sabe? Eu quero Sim. fazer isso e pronto, e esqueço de tudo ao meu redor. Então eu voltei dessa forma, sabe? Até as pessoas, eu acredito que muitas pessoas aí que olham meus trabalhos, né? E observam isso, claro, as pessoas observam isso, Uhum. que eu já não tô fazendo mais só bioorgânico, né? E fala, pô, o Mauro, né, já fez um tradicional, tá fazendo, pô, e tal. O que que é, sabe? Eu imagino que mil e uma coisas que passam na cabeça das pessoas, né? Uhum. Mas eu nunca falei isso, né? Eu nunca expus e o motivo é esse, né? Porque o meu foco me subtraiu muito. Não financeiramente, mas por outros lados. E eu vi que seria muito mais saudável eu voltar à tatuagem de forma mais natural. E hoje eu tô fazendo de tudo, então eu não tenho um estilo, sabe? Tem um estilo Sim. que eu gosto, né? Continuo gostando do bioorgânico, biomecânico, gosto muito do realismo, né? Sempre gostei. E agora eu faço, né? Faço realismo, faço bioorgânico, tiver que fazer um tradicional, eu faço um tradicional. A única coisa que eu acho que eu não me predisponho a fazer seria um Maori, né? Maori, Sim. geométrico. Até um tribal clássico, né? Aqueles tribais clássicos ali, década de 90, 2000, se aparecer eu faço. Porque eu gosto ali da simetria, né? Do Do movimento. movimento, ele adapta bem a anatomia do corpo, igual o bioorgânico, né? Ele segue isso também. Consegue, né? Inclusive, muitos dos bioorgânicos que eu fiz, né? Ali freehand, né? Na hora, assim, muitos movimentos ali eram meio que parecidos com a tribal clássica. Estilos completamente diferentes, mas se Sim. você for ver o movimento ali, ele segue o movimento da tribal clássica, que eu fiz muito lá atrás, né? Então eu faço agora um Maori geométrico, eu acho que é o único estilo que se alguém já, eu quero fazer um Maori, já não é comigo não, cara. Sim. Né? E, claro, alguns outros estilos, mas que as pessoas hoje nem pedem mais, como o watercolor, né? A aquarela, Aham. mas isso já ninguém mais faz, né? Ah, bem pouco. Raro, Eu né? não Hoje vejo é, mais hoje é ninguém pouco. É fazendo, uma assim. coisa bem É específica. um assim, estilo, né? se alguém viesse também eu não faria, até porque eu não tenho prática, né, assim, de fazer, né? Uhum. E, Mauro, você tem alguma dificuldade assim, para manter a originalidade de trabalho? Ah, pois é, eu nunca pensei nisso. Não, acho Nem que quando é não. no bio, quando você se dedicou ao bio, por exemplo, de repente algum. Ah, Não, né? Porque acaba que os clientes acabam te procurando porque queriam aquilo mesmo, né? então, o bioorgânico, quando eu coloquei pra mim que eu queria ser artista de bioorgânico, eu me dediquei muito àquilo, né? Eu Uhum. desenhava demais, assim. Eu entrei mesmo de cabeça ali, sabe? Então eu passava 12, 15 horas sentado, até por isso me deu problema na lombar, porque não era só tatuagem. Desenhava, pintava, estudava. Então eu acho que eu criei ali, né, uma didática para poder fazer o bioorgânico que saía de forma muito natural, Uhum. né? Após isso, né? No início, claro, eu tinha dificuldade, eu me espelhava nos trabalhos ali de outros tatuadores do estilo, tentava pegar um pouquinho de um pouquinho de outro, mas eu sempre tive essa coisa de querer criar o meu estilo, né? Sim. Então eu sempre, quando eu, no início, bem no início, quando eu ia criar um projeto para um cliente,
Eu abri ali, pô, 10 fotos de 10 tatuadores diferentes ali, olhando um pouquinho de cada e Um pouquinho de cada para sair tentar uma criar algo peça. exclusivo. Sim, Exatamente. Aí saiu uma peça exclusiva com um pouquinho de cada um. E depois de um certo tempo, eu já não precisava daquilo, né? O negócio, o processo ali já era natural. Eu já pegava e criava ali tudo a ideia já ficava na mente e já já ficava e na Já, mente, exatamente. ia embora. Aí hoje, eu tenho feito mais realismo, né? Ultimamente, assim. Também eu não sou um tatuador de realismo. Então, o realismo que às vezes eu tento não ser tão realista, eu tento jogar um pouco mais gráfico ali, até porque eu acho que o realismo é uma tatuagem muito ingrata, ela se perde muito com o tempo, né? Se Sim, você fazer ele tudo muito clarinho, aquela coisa bem realista, né? Você tem que ter muito cuidado, principalmente aqui, que as peles são diferentes, as pessoas pegam mais sol, então é uma tatuagem que desgasta muito, né? sim, com Então, certeza. às vezes, eu tento fazer um realismo talvez um pouco mais gráfico, né? Com um bloco de preto, talvez um traço em algum lugar. Ultimamente eu tenho trabalhado muito com cinza, né? Quando a pele favorece nesse ponto, né? Uma pele mais clara, que você pode usar um cinza, né? Mesmo tinta cinza. Eu uso cinza, porque eu acho que fica bem sólido. Mas é aquilo também, a pessoa não pode se expor muito ao sol, porque senão fica meio amarelado. Mas é isso. E assim, cara, e como é que é essa diferença assim daqui lá para Europa? Você falou, né, que lá até essa questão também de curiosidades assim de todo mundo fazer um trevinho na bunda aqui, essa diferença de tatuagem, como é que é essa visão assim de comercial aqui lá fora? Como é que é essa situação? E hoje é bem parecido. Assim, eu acho de termos assim, tá bem parecido. Voltou lá há pouco tempo, né, que você veio de Estive lá, né? por último Então, na Polônia, passei uhum, 5 meses na Polônia. Fiquei um mês em Dublin, na Irlanda, mas não funcionou, né? Lá. Até trabalhei de faxineiro lá, né? No hospital. Você vê bem inusitado, né? Não consegui vaga em nenhum estúdio. A cena mudou bastante, né? não, mas depois disso, não, mas Aí de lá eu fui pra Polônia. aí você Aí eu consegui trampou vaga, lá, aham, de lá eu comecei a mandar meu portfólio para outros estúdios, até porque eu não queria ficar em Dublin, lá foi meio que passageiro, minha irmã sim. mora lá, então foi mais conveniente ir para lá, mas eu não queria morar lá, não gosto de lá. É, E daí comecei a mandar meu portfólio e me convidaram para ir para Polônia, né, em Varsóvia, cidade fenomenal, um país fenomenal, eu já conhecia lá, né, gosto demais da Polônia. E daí eu fui, trabalhei 5 meses lá e eu tive muito acesso ao realismo lá, Uhum. né? Porque eu já tinha feito alguns trabalhos de realismo, mas quando o proprietário do estúdio me chamou, ele falou comigo: você vai ficar incumbido de fazer realismo ali, porque nós estamos sem tatuador de realismo. E eu tive muito acesso a isso, a esse estilo. Mas, no geral, hoje está bem parecido, são muitos tatuadores mesmo. É, Tem o comercial, tem o artístico, e tá bem parecido, né? Os estilos mais Sim. em ênfase também são os mesmos, né? Eu acho que hoje não tem muito essa distinção. Entendi. Entendi. E assim, questão de curiosidade, igual você falou, dessa questão do trevinho, assim, tem o pessoal lá que, tipo assim, o comercial lá, o trampo comercial lá, como é que é? Igual você falou, aqui tem um trevinho na bunda, o pessoal faz estrelinha lá, faz muitas essas coisas, ou também lá é Então, mais na artístico Irlanda a eu não sei, questão porque do... eu trabalhei com tatuagem na Irlanda em 2014, que Uhum, foi quando Sim. eu falei que eu queria me mudar para a Europa com o intuito de me especializar no bioorgânico. uhum, Meu intuito era esse. Porém, eu fui trabalhar no estúdio, trabalhava comercialmente, né? Nenhum estúdio vai te contratar para fazer bioorgânico. Não é um sim, estilo que vem sim, pessoas, né? Você tem que uhum. ter seus clientes. Até lá fora também não tem muita gente Não que tem, não, não. procura Ninguém assim. nunca vai te colocar. Você vai ficar aqui no meu estúdio pra fazer bioorgânico. Eu tô precisando de um tatuador de bioorgânico. É Sim, então nem impossível. lá fora É muito também. Aham, underground, não, não existe, né, cara? O sim. cara te convida, vai ser tatuador de realismo, tatuador de. Nem oriental também tá pouco popular, né? Mas quem sabe, né? Geométrico, polinésio, abstrato, blackwork. Aí sim, né? Tradicional. Agora, bioorgânico não. Então eu não sei como é que está lá hoje. Mas uma diferença, assim, bem visível na Europa é que as pessoas tatuam muito coisas relacionadas aos pontos turísticos da cidade, a cultura, porque você tatua muito turista, né? Qualquer Entendi. capital europeia, ela é frequentada por muitos turistas, Uhum. tanto europeus ou de outros lugares.
Então, se você tá num estúdio onde você vai atender o walk-in, né? O walk-in seria a tatuagem comercial. É a pessoa que não tem agendamento, ela entra no estúdio e quer fazer uma tatuagem ali na Sim, hora, sem aleatória. appointment, sem agendamento, Uhum. sem ter hora marcada. Então você vai estar propício a tatuar coisas relacionadas a isso, porque é um Sim. turista que chegou ali e quer uma lembrancinha, um souvenir, né? Uhum. De lembrança. Isso é muito popular lá. E as pessoas vão tatuar coisas do local. Eu tatuei, por isso, na Irlanda, em 2014, eu tatuei muito trevo. Em Praga, Legal. que foi a cidade que eu mais gostei até hoje, a cidade que eu mais gosto, né, da Europa, assim, de experiência ali, e a cidade que eu passei mais tempo, né, foram 4 anos ali. Pretendo voltar ainda, espero que sim. Tatuei muita coisa relacionada à cidade, como o relógio astrológico, né, que é Uhum. um ponto turístico da cidade, Sim. muito pint, né, de cerveja, né, o copinho de cerveja, Aham. porque a cerveja ali ela é conhecida, né, No mundo, no né? mundo todo, né. Eu Uhum. não bebo cerveja, não conheço quase nada, mas eu sei disso, né? A própria cerveja Pilsen, né? Ela é fabricada lá e é uma cidade de lá, é uma cidade da Tchequia, né? Chamada Pilsen, que fica ali Ó, legal. próximo a Praga, né? É a Ó, cidade Pilsen vem de Pilsen lá. que fabrica a cerveja Pilsen, Uhum. né? Ela é de lá e as pessoas lá bebem muita cerveja. Imagina. Então eles tatuam o pint, É igual o mineiro come muito queijo, né? exatamente. Então eu tatuava muito essa taça, né, de cerveja, né? Que é o pint lá de cerveja, o horológio, que é o relógio astronômico. Tatuava o leão tcheco, que é um leão, não é o da bandeira atual, mas é um símbolo, né, da Tchequia, né? Uhum. Da antiga Tchecoslováquia, República Tcheca. Era o leão, tatuei demais também esse leão. Leão, leão, a galera tatua. Não, mas é o leão da bandeira, Sim, né? É um aham. leão mais estilo tradicional deles ali, bem bacana, assim. Então lá tem muito isso, cara. É engraçado ouvir você falando isso, porque a gente também. A gente fez um episódio aqui com um casal que tá lá no Rio de Janeiro, eles tatuam muito lá, e eu vejo, se for o Instagram, eles comentaram aqui que faz muita coisa também relacionada, tipo assim, Mini Cristo Redentor, as Então, ondinhas. porque o Rio, ele é É. um foco turístico Uhum. para pessoas que vêm de fora. Perfeito, é. Isso mesmo. Então, assim, bem parecido esse rolê, Mas então. então, mas no Brasil, em termos de Brasil, isso se limita muito ao Rio de A poucas Janeiro. Não, cidades, não né? tem outra, né? Assim, Até porque pontos muito turísticos assim seria o Rio. Eu não sei o outro lugar. São Paulo, por exemplo, não tem Bahia, isso, né? Bahia, de Mas repente, aí você vai assim. tatuar o quê ali? O Pelourinho? Não sei, Já né, não cara? tem tanta coisa assim que O É, que Cristo já é remete. bem, né? bem. Você pode Cristo, fazer é. ele tanto realista, você pode fazer uma caricatura, porque normalmente essas tatuagens estilo walk-in são coisas mais rápidas, né? Então o Cristo pode se fazer A ali pessoa faz muito finezinho, faz só a exatamente, linhazinha também, só aquele só o contorno, né? esboço, o croquis Uhum. ali. É, Faz o Cristo, Copacabana, Morro dos Irmãos. é. Né? E Faz Mauro, e falando de bastante. pós-tatu, aqui é muito diferente, cara. Os produtos que tem lá, pro que tem aqui, assim, o pós-tatuagem lá, né? Que você viu assim, o que você hoje, tendo a experiência aqui no Brasil, lá fora, o que você tem de Não, pós-tatu são as assim? mesmas coisas, Aham. até porque hoje o mundo é globalizado, né? Sim, O que sim, se então tem não lá tem vai ter aqui. nada de. Aham. Porém, as marcas são diferentes. São outras Sim. marcas, até porque acho que qualquer tatuador sabe disso, existe um É, certo bloqueio no Brasil, né, para as marcas que vêm de fora. Então acabou se criando as marcas brasileiras, né? Entra alguma coisa ali, tudo. Mas existe esse bloqueio de tudo que vem de fora. Não é à toa que muitas tintas ali que vendem lá fora não podem ser vendidas no Brasil. E muito do que é feito no Brasil fica no Brasil, não Não vai lá vai, para fora. também não vai, Né? sim, Você sim. vê as grandes marcas aí que tem no Brasil, se você for lá para fora, você não vai ver em quase Sim, lugar nenhum, né, cara? Raramente. Muitos tatuadores nunca nem ouviram falar. Então os produtos são os mesmos, porém de outras marcas. perfeito. Mas você tem tudo aí, a mesma coisa. Uhum. O que você tem acostumado aí a orientar o cliente aí para pós-tatuagem? É, Então, eu termino a tatuagem, eu nessa fase minha da Polônia, lá era regra, né? Até então eu não sei se é regra do país, mas eu sei que é regra dos estúdios. Você tem que colocar a segunda pele, né? Que é o plástico ali no Brasil, como que é o sim, nome é. lá? Tipo como se Tropical fosse um Derm. Tropical tropical Derma? derme, Sim, Dermalize, não sei. é. Dermicare, Lá eu acho que é Dermalize, não sei. aham, E tem outros ali. Então lá é obrigatório você usar isso, né? Então se passa o selante para fechar os poros e daí você põe esse plástico, né, segunda pele, o second skin, que eles chamam lá.
E é isso, e depois você tira e você pode passar um hidratante qualquer. Não tem um Entendi. específico, até porque o second skin ele já faz o trabalho, né? Quando você tira ali, ele já tá Sim, a casca toda ali, já aquele tá, processo, o fez o processo processo. inicial de cicatrização já tá feito, né? Uhum. Então, como eu fiz isso durante muito tempo, lá, aí eu cheguei aqui, eu Manteve. tô fazendo também. E dá certo e... Vamos ver. É? Se tiver dando Mas estou certo. aberto a novas experiências também. Tipo, A gente quer saber qual que é É. a sua, qual que é a sua dica, né, Né? Leandro? não, E- mas eu acho que o processo pós ele é muito pessoal, né? Sim, Eu sim. acho que não existe uma regra. Até mesmo na tatuagem em si, né? Se você vai fazer uma tatuagem, você sabe disso. Existem vários caminhos que chegam no mesmo local. Com Né? certeza. Não existe um caminho, não, é esse caminho. Antigamente tinha muito isso, né? Quando tava aprendendo a tatuar, não, tem que ser feito assim, né? É dessa forma e acabou. Né? Hoje não, sabemos disso. São Hoje é vários caminhos que vão dinâmico, chegar né? no mesmo lugar. Então, eu acho que não tem uma regra específica. As pessoas eu já vi tatuadores que criticam o Bepantol. Eu já usei muito Bepantol e nunca tive problema. Sim. Conheço tatuadores que usam creme Nivea, né? Mesmo sem o second skin, sem nada. Acabou a tatuagem, no outro dia você já passa ali o Bepantol, passa um second skin, tem essas pomadas hoje próprias para tatuagem. E eu acho que é É algo muito pessoal, né? Isso aí. pessoal ali, né? Eu já vi pessoas aconselhando óleo de coco, eu nunca usei, mas Eu já sei vi que também, já pessoas algumas que, pessoas que falaram. recomendam isso. Uhum, óleo de coco. Mauro, falando um pouco voltando um pouco falando de mercado, né? Uma visão de mercado da tatuagem, assim, na verdade, a gente, lá na Europa, parece que precisa fazer um curso, né, para ser tatuador. Você não pode simplesmente, eu sei tatuar, vou começar aqui. Parece que lá tem um curso, tem alguma coisa assim que é um pouco diferente daqui. Sim. Então, lá existe, né? Isso é lei, você tem que ter o curso, mas em muitos países isso não é exigido. Sim, algum Né? Isso é algo específico, né? meio que de cada país. Quando você fala em Europa, né? Uhum. Às vezes as pessoas que estão de fora enxergam isso como um todo, mas não é um todo. A Sim, Europa é um claro. continente, é como a América do Sul. Então cada país é um país. Existe ali normas ali, né? Tipo da União Europeia, porém muitas coisas são de país para país. Sim. Então tem países que são muito exigentes, Uhum. que você tem que ter esse curso e vai ter fiscalização, né? Não adianta você querer trabalhar, estúdio não vai te contratar se você não tiver esse Sim, curso, perfeito. né? Outros não, países eu sei como a Itália, por exemplo, eu queria muito trabalhar na Itália, eu adoraria trabalhar lá, mas você tem que ter o curso e tem que ser o curso italiano. Entendi. Eu tenho esse curso, né? Eu fiz o curso. Só que o meu curso foi feito em Praga, né? Na Tchequia. Ele é um curso Sim. tcheco e ele não é válido. A Itália não aceita, cara. E, lá, e assim. A Espanha também, eu sei que se exige o curso. Uhum. E não sei. Eu trabalhei na Espanha também, trabalhei em Madrid. Na época eu não tinha o curso. E eu fui trabalhar num estúdio que ele era um estúdio muito turístico. Era um estúdio assim, bem focado em walk-in, né? O público turista. E ele funcionava até a meia-noite. E eles me colocaram para trabalhar de 6 da tarde à meia-noite, porque eu não tinha o curso e o fiscal não vinha após as 6 da tarde. Tem jeito pra tudo, né? Exatamente. A fiscalização era em horário Só comercial até as 6 da comercial, tarde, exatamente. entendi. Às 5, eu não lembro exatamente. Então, Aham. meu horário era de 6 à meia-noite. Entendi. E esse curso lá ensina biossegurança, pós-tatuagem, alguma coisa assim relacionada a isso? Como é que é? Sim, ele assim, a validade dele maior, ao meu ver ali, né, é essa. Porque o curso não te ensina a tatuar, né? É muita embromação, Sim, entendi. né? E Uhum. cada país também vai ter um Procedimento, né? Tem um schedule, como que é em português? Uma carga horária, Sim, né? Uma sim. forma de se ensinar Sim, ali, sim, né? Um cronograma, eu acho que seria ali, né? Cronograma. Uhum. Alguns vai ser um mês, alguns vão ser 2 meses. E é muita embromação, Sim. né? E não vai ensinar a tatuar. Isso eu acho até um pouco meio errado, porque na Itália, por exemplo, né, até onde eu sei, é o país mais exigente, mais rigoroso para isso, e você só trabalha com tatuagem se você tiver o curso. Mas o curso não te ensina a tatuar. O que vai te ensinar a tatuar é o tempo, né? É a Sim, prática. É, o claro. dia a E dia. você não pode ter a prática se você não tiver o curso. Entendeu? Fica um Você pouco vai entrar no complicado. curso, você nunca pegou numa máquina, o curso não te capacita a tatuar, porque as pessoas sabem, é um curso de 2 meses, ninguém vai virar tatuador em 2 Com meses. certeza não. Ele vai te ensinar a parte de biossegurança, asepsia, claro, muito Sim, válido. claro. Agora, como ser tatuador, é estranho. E também não é proibido tatuar em casa,
Não pode. Na Itália, até onde eu sei, né? Eu nunca Mas eu trabalhei acho com que aqui tatuagem. também tem assim. Ah, mas aqui as pessoas tatuam, né, cara? Mas Aqui assim, as acho pessoas que. tatuam em casa. Lá tem que ter estúdio, o estúdio tem que ser documentado, tem que ser legalizado, tem que ter todos os alvarás. E lá existe fiscalização. Esse é o grande diferencial, é esse. Lá tem É. fiscalização. Então você não pode divulgar nada na internet. Eu passei por isso na Espanha, quando eu morei em Madrid também. Isso me alertaram quando eu cheguei lá, né? Tipo, ó, não posta nada na internet relacionado, né, a ser tatuador, trabalhar em casa, porque eles podem te pegar, cara. E daí você vai ter que pagar uma multa. Porra, Aí é Então você não complicado. pode colar estúdio privado, na época, né? Hoje eu não sei, porque eu trabalhei na Espanha em 2015, né? Foi em 2015. E eu cheguei lá sem nada, assim, sabe? Tipo, fui pra lá, eu e minha ex-esposa. Ela que quis morar lá, né? Nós, vamos morar lá, vamos morar na Espanha. Aí fomos pra lá. Uhum. E ela nem espanhol falava. E, né, pra mim tudo bem, o idioma era fácil, mas também não tinha nada. E chegamos lá, chegamos em Barcelona. Aí ficamos lá, não gostamos de Barcelona, vamos pra Madrid. Aí fomos pra Madrid. Ficamos 2 semanas em Barcelona, fomos pra Madrid. Aí gostamos da cidade, vamos ficar aqui. Mas não tinha nada, então eu fui de estúdio em estúdio, né? E eu nem sabia que precisava de ter esse curso. Aí é que tá. Aí chegava nos Caraca. estúdios, não, mas e o curso? Tem o curso? Não tem curso. tem. Então, Pô. sem o curso não dá. Aí eu falei, pô, tô enrolado, né, cara? E o curso, na época, era 3.000 euros, alguma coisa assim, era caro, sabe? Pô, muitos anos atrás. Né? E, pô, como é que eu vou fazer esse curso, né? Não tem como. Aí cheguei nesse estúdio, os caras, ó, o estúdio funciona até meia-noite. Você não tem um curso, beleza, trabalha aqui de 6 à meia-noite, É. Fora do horário fora do comercial. horário. Eu falei, e aí beleza, né? Quebrou o galho. Quebrou o galho. Mas aí você se prontifica em fazer o curso. Eles me falaram isso, né? Só Uhum. que nós ficamos lá há pouco tempo. Não valeu a E. pena. Porque era muito difícil pra ela, não falava espanhol, tava muito complicado. Aí nos mudamos pra Praga, pra Tchequia, né? E, Mauro, assim, e falando agora um pouco sobre, você falou assim, preconceito e tal. Como é que é a visão assim, de tatuagem? Lá tem mais preconceito do que aqui? Aqui você vê mais. Não, hoje é bem popular. É. Hoje é bem popular. Mas quando você chegou No, lá, não, assim. não, era diferente. Não assim. é, Irlanda, passei pela Inglaterra, tranquilo, né? Muitas pessoas tatuadas. Agora, esses países ali, mais ex-União Soviética ali, né? Os países eslavos, bálticos, né? Eram países mais fechados. Ali era um pouco diferente a concepção. Até Uhum. porque quando nós chegamos em Praga, eram pouquíssimos estúdios, né? Na cidade. Nós montamos um estúdio, eu fui sócio lá no Unholy, né? Uhum. E pra montar o estúdio ali foi complicado, cara. Eu me senti em Juiz de Fora no ano de 2000 querendo montar a primeira Arts Empire. Pode Porque as crer. pessoas não queriam alugar o imóvel Pra pra ser tatuagem. tatuador. Isso eu tô falando em 2016, cara. Uhum. Pô, Pô, recente até. caraca, é. Pois é, eles não queriam. Hoje é completamente diferente. Né, eu estive lá, né, início do ano passado, fiquei um tempo lá. Foi logo antes do carnaval. Isso, uma semana antes do carnaval, eu fui pra lá. Queria fugir do carnaval, fui pra lá. Uhum. Aí tatuei lá e tal, é completamente diferente, tá lotado de estúdio. Até na época do Unholy, né? Quando nós tínhamos Sim. o Unholy, fechou em 2023, né? Uhum. Se eu não me engano. Mais e mais estúdios foram aparecendo a cada ano, de forma que foi se abrindo ali e já não existe mais esse problema, né? Popularizando muito. Popularizou muito. E lá num curto espaço de tempo, né? No Brasil, isso demorou, né? Isso foi algo que veio muito lentamente ao longo dos anos. Uhum. Agora lá foi muito rápido. Chegamos lá em 2016, tinha todo esse, assim, eu não vou te falar preconceito, até porque por lá ser muito frio, não se mostra muitas tatuagens, Sim, entendi. né? Mas nós sentimos esse bloqueio para se arrumar uma loja Sim. para alugar ali, né, para tatuar. Mas também quando nós abrimos a loja, o estúdio tinha bastante cliente, bastante pessoas vinham tatuar. O seu sócio, no caso, era de lá, né? O sócio... Eram 2 sócios, 2 É. brasileiros, porém com cidadania, né? Entendi. Como E, eu, assim, você ítalo-brasileiro. Você também tem cidadania, né? E Ítalo-brasileiro. você, aí eu te perguntei, te fazer essa pergunta, você acha que você teve alguma dificuldade por você ser brasileiro, ou até algum tipo de preconceito lá? Não, Você não não, teve não, isso? não. Não, Não, acredito né? que não, nunca tive. Nenhum desses países assim. Então, eu particularmente nunca, mas eu sei de relatos, né? Aham. Assim, desde quando eu cheguei na Irlanda, porque assim, eu já viajo para Europa desde 2011. Só que, porém, pequenas temporadas. Pra você ver que eu sempre fui meio aventureiro, né? A primeira vez que eu fui em 2011, eu nem inglês falava. E eu Ó. fui. Trabalhei em convenção, né? Pô,
O inglês, nossa, péssimo. Mas pra morar foi em 2014. E desde quando eu cheguei, o primeiro ponto foi a Irlanda, porque eu não falava inglês, fui pra lá pra fazer intercâmbio, aprender inglês e, claro, trabalhar com tatuagem. E eu já cheguei lá, as pessoas falando que tinha preconceito contra brasileiro, que tinha muito brasileiro lá, né? Assim, de muitos brasileiros. Eu, particularmente, nunca sofri, cara. Preconceito nenhum, de nada, assim, Uhum. em lugar nenhum, né, cara? Não sei se eram as tatuagens, né, que causavam um pouco de A medo mesma ali, não sei. pessoa vai. E eu, por outro lado, tinha tatuagens expostas, né? Tipo, braço Sim. fechado, tatuagem na cabeça, né? Agora eu tenho um cabelinho, mas antes eu raspava a cabeça, era carecão, então as tatuagens estavam sempre aparecendo, né? Estavam sempre expostas, né? Fez pra É, isso também, né? então. Não, eu fiz. Não foi por isso, mas. Eu não sei se é isso, né? Eu tô Aham. assim. É meio que uma sátira ali. Mas eu, particularmente, nunca tive. Estive em Portugal também, passei uma temporada em Lisboa. E as pessoas falavam, né? Sabem disso, né? Ah, tem preconceito com brasileiro. Eu nunca tive, cara. Uhum. Nunca tive problema nenhum, cara. Sim, pô, legal. Bom, né? E, cara, voltando um pouco, assim, falando de mercado, visão de futuro agora, como é que você enxerga a tatuagem daqui para frente, daqui a alguns anos, assim? Né? Ainda mais você que tem uma vasta, né, visão aí lá fora e aqui. Como é que você enxerga esse futuro agora com a Então, tatuagem? Quem tá querendo começar a tatuar, o cara que tá começando agora, e a galera de agora, assim, o que que pode esperar pro futuro aí, na sua visão? então, eu acho que tá cada vez mais difícil. Eu acho que tá muito difícil. Como eu falei, quando eu comecei a tatuar, você simplesmente tinha que fazer tatuagem e você Uhum, teria clientes. Hoje tá muito difícil, né? É, em termos de. Porque hoje, eu acho, acredito, né? Isso é uma opinião, né, cara? Não é uma verdade absoluta, claro. É, eu acho que hoje não basta tatuar bem, né? E pelo contrário, eu vejo que tem muitos bons tatuadores que não têm clientes e tem tatuadores que nem são tão bons e tem muitos clientes. Eu uhum, acho que hoje vai muito da visibilidade. A pessoa tem que estar visível, tem que estar acessível aos olhos para poder ter cliente, mais do que tatuar bem. Né? uhum, Antigamente, o simples fato de tatuar já te trazia clientes. Se você tatuasse bem, você teria agenda fechada para meses. uhum, Né? E os valores, você era livre para cobrar valores que você achava conveniente para o seu trabalho. Né? Hoje você está preso nisso também. Né? O valor hoje é complicado, porque tem muito tatuador bom, não tem cliente, cobra barato, porque não tem cliente. E daí tem outros tatuadores que nem são tão bons e tem muito cliente. Né? Então, eu acho que teve. Eu acho que tem isso, né, cara? Eu enxergo às vezes como algo negativo, uhum. ao meu ver, né? Porque às vezes o tatuador tem um talento e, no entanto, ele não vai ser reconhecido. Né? Enquanto outros não têm o talento, mas o indivíduo, ele sabe se mostrar, né? Ele faz uma É, dancinha, ele isso aparece aí tem muito. mais, É, a né? questão das redes sociais, assim, né? O cara Exatamente. Então É. ele consegue se acaba vender. aparecendo mais, se promove mais e vai ter Uhum, clientes, né? E às vezes ele nem é tão bom na oratória, porque a oratória é muito importante, a pessoa convencer ali através do Sim. diálogo. Mas hoje nem isso às vezes a pessoa precisa de fazer, né? é, De convencer ninguém ali com a Né? oratória. Ela simplesmente faz algo que as pessoas acham engraçado. Eu vi, não vou citar nome, claro, né? Mas outro dia mesmo apareceu pra mim então, Pô, um né? tatuador aí que o cara é muito ruim, cara. E ele sabe que ele é ruim, mas ele ficou popular nas redes sociais, cara. E o cara faz coisa muito ruim, cara. O Esse... rei da tatuagem. Oi? É, tem uns até que é assim também, que é o rei da tatuagem. Aí, tá vendo? Já até Ficou falou. popular só de. Eu não ia falar o nome, é ele já esse mesmo, falou. pior que. Ah, eu achei que era isso, não. Ele Mas falou. você vê que ele ganhou seguidor, ganhou visibilidade, Eu vi porque. lá, são 90 mil seguidores, né? O cara se popularizou demais. E o que eu vi ali, pelo menos eu acho, né? Que as pessoas vão até ele porque querem uma tatuagem mal feita, né? Eles É, querem algo doideira. ruim. Doideira mesmo. Eu não sei o valor que ele cobra, não sei, né? Eu nem sigo essas. Eu não sigo esses tatuadores. Não... Hoje eu tô até bem desligado disso, de acompanhar tatuadores, eu tô bem desligado disso, né? Assim, não tô É, querendo ficar ali, né? Passando feed de Instagram. Até se alguém vê que eu não interajo muito no perfil, não Aham, é pessoal, não, né? É porque eu não estou realmente analisando muitos sim. perfis de pessoas, ficar ali olhando, não. É... Até por outros motivos, né? Mas enfim, e daí a pessoa se popularizou por isso, né, cara? A impressão que eu tive é essa, que as pessoas vão até ele porque querem uma tatuagem mal feita.
E porque o cara ficou popular, claro. É complicado. Mas hoje até em outras áreas também o pessoal valoriza mais Cara, quem tá faz as muito. coisas engraçadas, quem faz dancinha, do que quem posta às vezes um vídeo dando uma ideia boa, né? Uma dica, uma coisa assim. E é difícil, assim, de você prever, né? O futuro, que nem você perguntou, o É, futuro. É muito difícil, cara, porque se você volta no tempo e me perguntasse esse tipo de coisa, eu nunca ia prever a tatuagem no futuro como ela está sendo agora. Sim, sim. É algo que popularizou por um lado, né? Hoje já não existe esse preconceito, porém, de certa forma, ela veio até a banalizar, de certa forma, né? Porque sim, com hoje tem, certeza. já, vocês sabem disso, né? Já tem os movimentos de pessoas que estão tirando as tatuagens, porque elas É, não querem ter tatuagem. Porque hoje ser diferente é não ter tatuagem, né? popularizou É, tanto, né? Que às vezes hoje Popularizou você tanto. chega nos lugares, todo mundo tem tatuagem. Quem é diferente realmente é quem não tem. E eu A vi, minoria hoje há pouco agora é quem tempo não atrás tem. eu vi isso, né? Que é um novo movimento aí, né? De pessoas é. que estão tirando as tatuagens. Porque elas já não querem ser igual a outras pessoas. Então elas querem não ter tatuagem. A vida Mas do tatuador eu tá ficando creio que complicada, hein, quem. cara? Eu Não, creio e que quem tira, acho que porque vai muito na onda do momento, às é vezes. sim, mas não é só isso. Eu observei algo, né? Tava até conversando com uma amiga. é, As gerações atuais não querem se tatuar. Né? Isso É. aí é algo que os tatuadores que ainda não se atentaram a isso, ó, vira a chave e começa a reparar isso. As gerações mais novas de adolescentes, a idade do meu filho não quer tatuar, cara. Os amigos dele não querem ter tatuagem. Até beber, cara. A galera também tá deixando até de beber, cara. Tem tido É. um movimento também que a bebida tem Mudou, caído. O exatamente. pessoal Então, tem procurado também mais ficar mais mas, ativo mas e é, exercício, né? mudou tudo, o próprio cotidiano, as baladas, hoje já não estão, as casas noturnas, Sim. mudou a humanidade vem mudando, claro, né? Uhum. E essa também é uma mudança. Então, as gerações de hoje já não querem. Eu não sei, né? Talvez eles olhem pra nós e falem, meu pai tem tatuagem, isso é coisa de careta, isso é coisa de velho, pô. Porra, Velho pois careta, é. pô. É verdade. Porque se for ver lá, o meu pai tem Uhum. tatuagem, minha mãe tem tatuagem, minhas irmãs têm tatuagem, o meu filho não quer ter tatuagem. Isso é coisa de velho careta. Pior que é verdade. Pior que você viu, é uma ótica verdade mesmo, cara. É. Fala, pô, mas só os coroa que tem tatuagem, não quer ter tatuagem, É, não. É nóis, né? é. Assim, estamos satirizando, não sei se é Sim, isso. sim, Pode ser mas algo natural sim, mesmo das claro. novas gerações de não quererem, né? Até porque mudou, né? Então, assim, nós não sabemos o que pode acontecer. Pode ser que a geração que vai vir agora não goste de tatuagem, e daí vai. No futuro vão vir. Aí a tatuagem ela vai se despopularizar novamente, Pra e depois para ela depois sofrer outras um. gerações vão querer se Aham. tatuar novamente. É. E pode ser que até lá nem tatuador exista mais, né? A tatuagem vai ser feita como um robô ali, né? Tipo Tipo, uma vai. impressora 3D, né? Igual Exatamente, que hoje em vai dia vir acontece outras tatuar. coisas. Exatamente. Cara, Mas é uma eu vi que tecnologia que. É uma profissão que pode eles vir deram a uma ser pausa, né, extinguida. nesse processo aí da impressora. Né? Eles deram uma pausa. Aí, tipo assim, acho que o cara que tava criando isso daí, a empresa, sei Mas lá, nada impede de. disse que não tem como você ter uma pessoa ali, né, com um robô e tal. Tipo assim, a pessoa vai virar, vai fazer o movimento, né? Uhum. Tipo assim, Mas no futuro, só é nunca duvide, cara. pra, Nunca pra tatuagem duvide. mais comercial. Mauro, você começou Nunca comprando aro duvide. É, de roda de bicicleta para tatuar. E hoje como é que chegou, né? Pois é, cara. Então, aí você entrou nesse assunto, né? E não é só isso, cara. As máquinas de bobina, na época, tinha a molinha, a paleta ali. Eu comprava a lateral de porta de aço, né? A é, porta de aço. Tinha aquela lateral para fazer mola. Eu ia lá e comprava, né? Esses metros dessa mola de porta de aço para fazer as molas das máquinas, né? Aquela palheta ali do batedor. Uhum. Eu colocava no esmeril, cortava, fazia no esmeril, colocava na máquina de bobina, era a minha palheta. Quem é que, se me falasse na época, ó, no futuro, a máquina de tatuagem vai ser igual uma caneta. Ela não vai ter fio, não Nem vai ter pedal, sonhava não com vai ter isso. fonte. Eu falei, você Nem tá so- brincando você tá- comigo, é ruim. e Da onde é que vai vir a É igual carro energia? voar, né? É igual carro voar, né? Mas da onde é que vai vir a energia? falando nesse Ó, assunto, né? Como que foi pra você acompanhar toda essa evolução? então, eu sei também que tem tatuadores antigos que têm um bloqueio para coisas novas. Sim, Eu, durante muito tempo, também tive um bloqueio. Eu até muito tarde, eu que soldava minhas agulhas, as agulhas prontas já estavam no mercado há alguns anos, e eu ainda soldava minhas agulhas, né? Não amarrava mais com a linha, não, mas soldava, né? Uhum. Soldava, depois jogava no bicarbonato de sódio. Eu tive ali aquele certo bloqueio, mas depois eu me abri.
né? Fui para esse lado. Eu acho que você tem que experimentar, né? Se Uhum. tá aí, por que não? Pode ser que eu experimente e não goste, Sim, mas claro. daí eu simplesmente criticar sem nunca usar, Uhum. simplesmente porque é algo novo e na minha época não tinha, eu acho meio incoerente, né? Eu prefiro testar. Acho que é legal, vale a Testo, pena, né? não gostei, não dá pra mim. Beleza, volta a Não fazer da outra adequei, forma. pra mim não foi legal, Mas né? se tá aí, né, eu não vou criticar, eu vou testar, né? Com certeza. E tudo eu gostei, cara. Hoje eu tatuo com a PEN sem fios, né? Não é a Aí, melhor máquina que eu tive na minha vida, não é. A melhor máquina pra mim ainda tinha fio, né? E Uhum. pedal, foi a minha Inkjecta. Pra mim foi a melhor máquina que eu tive, a Inkjecta. Usei até outras Inkjectas depois, mas aquela ali pra mim foi a melhor. Sim. Mas eu achei que o fio, o pedal, a fonte, eu falei, não, vou usar uma PEN, né? E hoje eu uso a PEN e não quero voltar também para Inkjecta, não. Mesmo sendo assim, a melhor máquina ali que eu Sim. achei de. No caso, porque no caso também eu fazia muito biorgânico, eu achava ela muito soft, né? Muito macia. Uhum. Poderia trabalhar durante horas ali, no mesmo ponto na pele e não machucava a pele. Uma máquina muito macia. Hoje, como eu já faço, voltei a fazer outros estilos, né? Eu não tenho tanta necessidade disso mais. Sim, Então a minha PEN lá, né, de bateria e tudo, tá me atendendo bem. Se eu tiver que fazer um biorgânico, faço também. perfeito. Acaba atendendo sendo híbrida, né? Dá É, pra você fazer É, de uma tudo. grande diferença hoje, já que entrou nesse assunto aí dos equipamentos, né? É que antigamente você adaptava a máquina à sua mão. Hoje você tem que adaptar a sua mão à máquina. Sim. Isso é um diferencial, né? Porque antes você pegava uma máquina de bobina e você ia regular ela à sua forma. Né? Você ia deixar a batida mais longa, a batida mais curta, a batida mais macia, a batida mais dura. E você ia adaptá-la. Né? Você pegava o batedor ali, né? E você ia colocar onde você quisesse na mola. E Uhum. aquilo ali ia mudar completamente a regulagem dela. Ela ia ter uma sim. batida mais seca, porque é automático, se a palheta bate aqui, ela vai fazer esse movimento, né? Aqui tem um parafuso rígido, metal, batendo no metal flexível. Então ela faz esse movimento. A palheta, se você põe ela para baixo, ela bate mais duro. Então você vai ter uma máquina bem mais dura. Então, você fazia isso de acordo com a sua mão. Se eu tenho a mão mais pesada, eu traço mais rápido, né? Você Então eu tenho que regula vou ali. regular minha máquina de bobina de uma Uhum. forma. Tatuo lentamente, né? Um traço, eu gosto de voltar no traço, então tem que regular de outra forma. Hoje você não tem essa possibilidade, né? Sim, no Você vai máximo comprar a máquina, você tem que se adaptar a ela. É, do máximo tem uma regulagem de cursor ali, né? Agora as Eu pens tem umas pens com sim, regulagem de mas é uma cursor, regulagem mas muito limitada. já não é Não é aquela como coisa, você tinha sim, antigamente, sim. né? Eu mesmo comprei máquinas aí que na época ali essa máquina é muito boa e não me adaptei, cara. Isso aí é Não me muito adaptei. relativo mesmo, né? Acho que E cada um na é igual época, você quando falou. lançou, era a máquina auge ali. Uhum. Essa máquina eu fui, comprei, cheguei a fazer umas 4 tatuagens ali, não gostei, não me adaptei, tive problema, as tatuagens não cicatrizaram legal, tive que refazer as tatuagens novamente, porque a minha forma de tatuar era diferente. Sim. A minha mão, minha mão é mais macia, né? Uma mão mais flexível ali, mais macia, mais soft, e eu peguei uma máquina que era muito dura, cara. Uma máquina muito power nossa, ali, né? E não funcionou, machucou demais. É. é. Ao A invés minha de eu me também, adaptar à máquina, eu voltei para a máquina que eu tinha antes. a minha também no começo também eu fiz umas duas tatu também que deu uma machucadinha de leve, mas depois eu adaptei e Então, foi, antigamente você não ia passar foi por de isso. Você ia boa. pegar a sua própria máquina e regular ela diferente. É, E hoje a máquina que você tá usando qualquer FK Irons, né? hoje é FK. Ah. Aí eu adaptei de boa, depois de duas tatu já A mão já foi adaptou mais a de mão, boa, já. E por incrível que pareça, existia máquina para traço, máquina para pintura na época, né? Sim, Shader, né? Mas eu conheci tatuadores que preferiam usar uma máquina de pintura para traço. Ele simplesmente mudava a regulagem ali, fazia do jeito dele e usava a máquina de pintura. Não, eu gosto mais. Bobina 12 camadas, é mais forte, que eu traço muito rápido e tal. Faço bold line. O cara pegava a máquina de pintura e adaptava a forma dele. pô, Mesmo top, sendo hein? uma máquina de pintura. Hoje é algo que te limita muito a fazer isso, né? É, Porque tinha essa diferença, né? A máquina de traço, o chassi mais curto, bobina 8 camadas, a máquina de pintura tinha um chassi mais longo, a Uhum. máquina mais pesada, né? Bobina 10 camadas ou 12 camadas, de acordo com o gosto, né? Mas os caras simplesmente mudava a regulagem, trocava acessório e fazia a máquina do jeito que queria. Só que tinha um trabalho, você tinha que aprender a mexer na máquina, né? Você quer eliminar
mais da metade dos tatuadores de hoje é acabar com essas máquinas PEN e voltar para as máquinas de bobina. É, com certeza. Fala, ó, acabou, não tem mais máquina PEN, Aí hoje... isso aí ia ficar mesmo quem. Pois é, você quem vai ter que gosta. aprender a regular a máquina, vai ter que soldar a agulha. Eu Vai acho que dar- nem, dar até uma- eu ia mudar de profissão. Não quer Nem voltar, eu né, ia mal? querer mais, não, Não não. quer voltar. Cara, a gente tá chegando. Tem muita história pra você contar. Você é um cara que tem muita trajetória aí. Mas aí a gente precisa ficar aqui muito tempo, né? É, muita Então eu te história. marco mais uma vinda, né? Mas a gente tá chegando no finalzinho do bate-papo de hoje. E aí eu vou fazer um quadrinho que a gente sempre faz aqui com os nossos convidados, que é um bate-bola rápido. E é pra responder o que vem na cabeça primeiro. Respostas curtas. Resposta o que vem, o que vier primeiro na cabeça. Pode dar uma resposta longa, mas o que vier pode explicar, mas o que vier primeiro na cabeça. Bom, cor ou preto e cinza? Hã? Cor ou preto e cinza? Preto e cinza. Por quê? Putz. O que vem na cabeça? Veio rápido a resposta. Eu acho mais flexível. O trabalho ele flui mais, ele não é tão blocado, você não fica tão preso a regras, né, movimentos curtos. A sombra ela é flexível, mais dinâmica, mais você pode correr, né? Entendi. Eu acho que te deixa mais solto. É mais solto, digamos Mais assim. liberdade para trabalhar. Mais ali. liberdade, é. Perfeito. Mas não que eu não gosto de cor. Qual parte do corpo mais desafiadora de tatuar? Experiência própria, pescoço. Odeio tatuar pescoço, por favor. Não, Não peça uma tatuagem Nossa, no pescoço. não, até faço, Não, né, cara? claro. Mas tem que se cobrar mais caro, né, cara? Porque é difícil. Não, demora mais, a região é muito mais sensível, requer muito, não só do tatuador, como do cliente também, porque é uma região que não é fácil de tatuar. E. Faço, né? Um pescoço, mas é complicado. Então, claro, você tem que cobrar um pouco a mais, um valor a mais ali, Sim. até porque vai ser mais demorado. Em segundo lugar, costela. Entendi. Mas o pescoço ainda Primeiro lugar. em primeiro lugar. É isso mesmo, Leandro? Você tem Eu acho, tipo assim, Você tem tranquilo. tatuagem no pescoço, foi tranquilo pra você? Tomar uma Não, mulher? pra mim foi tenso. Mas pra mim tatuar assim, eu acho Tá tranquilo. tá É. tranquilo. Lembrando que a costela, principalmente, é uma tatuagem que dobra de tamanho quase, né? Porque você decalca com a pessoa normal, né? Com o braço Mas ela estático para baixo. Quando bem ela faz esticada. esse movimento, que ela vai ter que fazer esse movimento É para se verdade. tatuar, a tatuagem vai dobrar o tamanho. crescer. Perfeito. Qual estilo você admira, mas não tatua? Não tatuo. Algum estilo que você não faz assim? O único estilo que eu não faço, de fato, como eu falei, é o Maori, né? O polinésio. Mas eu também, assim, não admiro. Então tem algum que você difícil de admira. responder. Então Não, o Maori geométrico ali, Sim. aquele triângulozinho, aquele negocinho, eu não gosto, né? Sim. Nem da estética ali eu gosto muito. Eu sei que tem um significado, respeito demais, né? Acho bem legal, mas visualmente é algo que não me agrada. O polinésio, por outro lado, já me agrada, porque ele já tem mais movimento, ele já flui ali, né? São peças mais longas. Isso também não me agrada muito no Maori, é muita coisinha pequena, muita linhazinha muito paralela. detalhe. Então o polinésio eu admiro os desenhos, mas também não tatuo. Pode até ser que eu tatue, não sei, depende. Um polinésio, assim, se a pessoa vier com um polinésio Sim. ali, eu acho que talvez até tatue. Mas é uma resposta difícil por isso, assim. Entendi. Tem alguma tatuagem que você nunca mais faria? Nunca mais faria. Como assim? Mas em que sentido, assim? Qualquer sentido que você, por qualquer sentido que for, eu não faço mais, eu nunca mais faria essa. Ou por significado, ou porque do Não, alguns, trabalho, não, assim, ou com cliente chato. alguns sei lá. clientes... Nunca mais você tatuaria, né? Não pelo cliente, mas pelo trabalho que eu fiz na época. Sim, entendi. Então hoje eu tenho experiência, eu não pegaria mais trabalhos nesse tipo, entende? Porque foram trabalhos que me deram muito trabalho. Sim, entendi. Posteriormente. Às vezes acontece, não é? Entende? De eu pegar ali uma cobertura da cobertura em cima de uma cicatriz. Entendi. Nossa, aí Nesse sentido. Exatamente, o negócio já estava muito ruim e a pele também não era favorável a tantas coberturas. E daí eu fiz e acabou que no final a culpa de não ter ficado como deveria ter ficado foi minha. Entendi. Na cabeça dele foi minha. Mesmo por mais que eu tivesse alertado ele na época, ó, não vai
ficar aquilo, eu vou fazer, porque antigamente eu não negava trabalho, eu Sim, fazia, sim, né? fazia. Eu achava até, não que eu não negasse, assim, não é por questão financeira ou de arrogância, tem que tatuar, não, não. Eu não sabia como falar não. O Entendi. cliente chegava, eu não sabia, não, eu não faço essa tatuagem. Entende? Pra mim isso ia soar pouco unpolite, não, pouco educado, digamos Uhum. assim, sabe? Eu não sabia como me dirigir a pessoa e falar, ah, não, não faço isso e tal. Uhum. Então eu falei com o cara, eu falei, ó, isso não vai ficar como deveria ter ficado, como deveria ficar. E ele, não, mas não tem problema, que eu fiz essa tatuagem com você, ficou boa, confio em você e tal, e eu fiz. E no final o cara voltou, eu tive que refazer, depois refazer, e chegou num ponto que eu falei, cara, isso nunca vai ficar, eu te falei. E o cara ficou meio bravo, assim, sabe? O cliente Uhum. ficou bravo comigo, o indivíduo Pô. ali, como se a culpa fosse minha. Entendi. Mas tem coisa que não tem jeito. A gente vai Então, se tentar fosse. Aí, ajudar e claro, ainda nos dias de se hoje, com a atrapalha. experiência, né? Porque na época, Aham, perfeito. outras fases, claro. Sim, Era claro. jovem, tinha o meu estúdio recém-montado, né? Uhum. Eu não sabia como agir, né, com as Sim. pessoas perante algumas situações. É diferente. Hoje eu já tenho uma postura, já tenho uma opinião, Uhum. né? E sei como me expressar, né? Perfeito. É diferente. Então eu não faria. Eu falei, não, não vou fazer, né? Dou o meu motivo, explico o porquê, Claro. né? E não faço. E tem algum sonho profissional que você ainda não realizou? Que você acha que ficou faltando aí na tatuagem? Então, é, eu ainda tô no processo, né? Então. Eu não sei, eu ainda tô no processo ainda, sabe? Eu ainda tenho vontades, Uhum. ainda tenho sonhos, ainda tenho planos. É, Então, acho que sim, tenho, né? Realizar sonhos ali, coisas que eu ainda gostaria de realizar. Já não são mais as mesmas de antes, Claro. né? Uhum. Como antes eu queria ser reconhecido no meu estilo biorgânico, isso não tem problema eu falar, né? Hoje isso já passou, né? Eu não tenho mais, não almejo mais isso. Mas eu ainda tenho outras vontades, outros sonhos, outros planos. Mas planos eu prefiro Sim, não falar até que eles se concretizem, até porque eu claro. não sei se vão se Sim, concretizar, né? claro. Aham. Mas são dentro da tatuagem ainda, né? Dentro da tatuagem ainda. Sim, não só dentro da tatuagem, Sim, né? como. Mas Aham. eu ainda tô fazendo meu caminho, eu tô meio perdido ainda, né? Aham. Tipo, a época da minha vida que eu estive mais seguro foi na época da Arts Empire. Desde quando eu saí da Arts Empire, que a propósito hoje está em excelentes mãos, né? A Obrigado. pessoa Estamos, não estamos tinha, tentando ao não tinha máximo cuidar com pessoa carinho. melhor para isso. Mas desde então eu tô meio perdido, né? Vocês acompanham minha trajetória aí. Claro, Ah, tô na sim. Europa, Uhum. volto pro Brasil, vou pra Aham. Europa. Tava lá no estúdio, tava, pô, Baneiro, Polônia, pô, super legal, adoro a Polônia demais. O estúdio fechou, Uhum. fiquei meio perdido. Falei, agora vou dar um tempo, vou voltar. Voltei, né? Aí tô aqui, né? Por um lado tá bom, mas por outro, Ficou aquela né, tem coisa, aquela né? conexão, né, com Aham. aquela parte da Europa que eu tenho muito ali, né? Sim. Com aquela parte, não com outras partes, mas com aquela parte, os países eslavos, bálticos ali, que me chamam, sabe, Uhum. né? Eu chego assim, e daí já, nossa, mas lá é assim, né? Lá é diferente, aqui um calor danado, lá essa hora tá nevando, Friozinho. Creminha, você né? entende? Nossa, aqui Gostoso. muito barulho, nossa, lá Lá tem um silencioso. silêncio. Pega um transporte público, paz, né? O rolê da tarde, ir num café, ir num museu, Aham. sabe? A vida é mais fluida lá, né? É Mais leve. mais leve para essa atual fase da minha vida, Entendi, né? entendi. É o que você está procurando hoje, Ué, né? quase 50 anos, né? Perfeito. Então, Que é tranquilidade, né? Mauri, pra gente finalizar, cara, pô, você tá aqui, tem muitos clientes, muita gente que quer tatuar, você tem um. não tanto. Já foi mais. Mas, poxa, mas você tem uma história, né, cara? A pessoa que tem uma visão artística, eu mesmo aí, ó, tenho um trampo aqui recente, né? Deu um ano que a gente fez esse trampo? Não, não tem um ano que a gente fez esse trampo. Tem? Um Não, ano não. tem mais de um ano. Já tem mais de um ano? O cara Eu que acho que tem uns voou? 2 anos, eu Tem mais acho. de um Não, ano. Quase dois. vai fazer 2 anos, Vai né? Tem fazer mais de um 2. ano, É um porque ano e pouco. eu fui pra Praga em janeiro de 2025, né? Aham. Ou seja, já fez um ano Foi agora. dezembro de 2024. Então nós terminamos antes. É isso mesmo. Né? Mas antes eu já tinha voltado para Bicas, né? Eu já Aham. tinha saído de Juiz de Fora, porque nós fizemos toda a sua tatuagem, eu tava aqui em Juiz de Fora. Isso mesmo. Eu saí de Juiz de Fora, voltei para Foi pra Bicas, fiquei Bicos. lá uns meses, 4 meses, não sei. Aham. E daí eu fui para lá, então um ano e meio, É. acredito eu. É isso aí. Então, ainda tem muita gente, né, cara? Eu fui em alguns lugares aí, a pessoa elogia, pergunta. É, Esse dia eu pô. parei no posto de gasolina, falou, pô, quem que fez esse tatu aí? Então, assim, ainda tem bastante gente aí pra fazer uma tatuagem com você. E pra essas pessoas, assim, que desejam o tempo que você tá por aqui ainda, o tempo que você ainda vai ficar aqui, deixa um recado pra essas pessoas que ainda desejam ter uma tatuagem sua, esse É, tempo que você ainda tá aqui,
né, que queiram fazer uma tatu, deixa um recado pra essa galera aí. Como eu disse, eu não sei ainda, né? Eu tô aqui agora, eu não sei como vai ser ainda, né? Aham. Eu tenho planos, eu tenho sonhos, mas não sei, né? Me chama, a Europa me chama, aquela parte ali me chama, a parte eslava, a Báltica me chama, mas eu não sei, né? Aham. Então, assim, agora eu estou, e quem quiser é só entrar em contato, né? Independente do estilo, né? Aham. Assim, as pessoas que me conheciam da fase bioorgânica, que eu só faz bioorgânico, eu não vou procurar o Mauro porque ele só faz bioorgânico. Já não tem mais, né? Como eu Uhum. disse, eu acho que a vida é feita de ciclos, né? Sim, sim. Não só profissionais, mas em toda a vida, assim, né? E que bom que é, né? Porque você não leva a vida toda de uma forma só. Claro, sim. Você tem novas experiências, né? Vive novas coisas. Então pode entrar em contato, independente, né? O Instagram, o arroba do Instagram É Mauro Serg, Mauro né? Serra. Tudo junto, né? Mauro conectado, junto, Serg, com 2 Gs, S-E-G-G. Isso aí. E tive essa ideia até porque o meu nome lá é Mauro Sergio, Aham. né? As pessoas lá, pelo menos nessa parte eslava, Sim, sim. soa Sergio, Aham. né? E não Sérgio, né? Isso é Entendi. mais latino, É né? isso, é isso. Então, pra quem ainda quer, ainda dá tempo, hein, gente? Ó, chama o homem lá É, no Instagram, dá pra fazer aquela tatu ainda. tô fazendo Que... realismo, né? Esse última segunda-feira eu fiz um tradicional, Uhum. né? Já tinha bastante tempo que eu não fazia tradicional, até porque minha experiência na Polônia eu fiz mais realismo, todos os realismos que apareciam ali era eu que fazia. Sim. E gostei muito da experiência, né, de fazer realismo, até porque é um estilo, o Leandrão também faz esse estilo, Sim, né? é. Ele sabe que é um estilo que você pode colocar ali o seu estilo, né? Não sendo um portrait, claro, né? Uhum. É, Portrait eu nem gosto muito porque é algo pré-determinado, né? Tipo, você tem que fazer o rosto de um bebezinho. Tem que ser o rosto do bebezinho. Você não pode fazer É, verdade. uma ruga aqui, né? Né? Não pode, né? é. Tem que ser aquilo ali, né? Agora o realismo, né? Aleatório, quero fazer um guerreiro, né? Quero fazer um samurai, quero fazer uma peça, né? Uma arquitetura, uma peça baseada Uhum. em alguma arquitetura, em Uhum. alguma uma peça histórica, alguma coisa. Você pode pôr o seu dedo ali, né? Você pode criar, você pode elaborar, pode modificar. Com Então eu acho certeza. isso bem interessante no realismo, né? Uhum. Pode acrescentar textura, pode fazer uma parte lisa, Uhum. né? Você pode fazer o grey wash, né? A tinta com diluente. Você pode usar o cinza, né? O preto com branco. Eu acho que ele te dá essa fluidez também. É mais liberdade, né? Mais liberdade. Eu gosto É. muito, né? Gosto muito do oriental também, apesar de ter muitos anos aí. Se alguém quiser fazer um oriental aí, Inclusive, eu fiz a minha primeira tatuagem, porque o Mauro também foi oriental, o dragão. um oriental clássico, né? Com cor aí, de repente uma carpa, né? Que pena que as pessoas não pedem mais isso, né? Pô, Uma carpa ali com cor vermelho, assim, e um fundo japonês, né? Seria interessante. Queria fazer uma tatuagem na perna, quem sabe, né? Já que você tá afim de fazer. é, É. E bacana. é um estilo que eu agrado muito, cara. Oriental, assim, Fazer uma fusion aí. Aí, ó, antigamente as pessoas viam muito por aí. isso, pelo oriental, né? Mesmo eu não sendo tatuador de oriental, muitas Pô. pessoas me procuravam pra isso. Fazer uma arte fusion aí, um É, uma negócio fusion, legal. uma collab. Eu Assim, tenho que- a primeira convenção que eu Ah, participei, aham. né, que foi a primeira convenção de Juiz de Fora, Master Ink? não era Não? outra, né? Qual era o nome? Não foi a Master Ink? Era Master Ink o nome, mas era outro organizador. Não Não era não? ele, era outro organizador, era um tatuador do Rio de Janeiro que fez. Então não deve ter sido Master Ink, Não era eu Master nem Ink, sei. não, era outro nome, eu não lembro o nome. Esse daí eu não lembro, não. No Expo Minas, isso, exatamente. Eu ganhei primeiro o melhor oriental. Ó, Ó. Eu fiz mas era um pouco diferente, né? Era uma Hanya, porém mais realista, né? Não sim, tinha sim. bold line, né? Uhum. Era. E peguei primeiro lugar, é. Mas eu gosto do bold line. Eu acho legal. Talvez se fosse hoje eu já ia fazer um bold line ali. Pô, é isso, Mauro. Pô, muito obrigado, cara, pela presença, por você ter aceitado o nosso convite, vir bater esse papo com a gente aí, né? Leandro, pô, Mais uma vez, né? o Leandro mais uma vez com a gente aí. Nós vamos marcar a próxima, o pessoal lá dentro aí da produção tá falando, vamos marcar a próxima, porque o Mauro tem muita história para história. contar, tem Europa, tem muita coisa para falar, porque o tempo é corrido, né? Não tem jeito, as pessoas, né? Mas a gente vai marcar uma próxima, Mauro, uma próxima vinda, que tem muita coisa pra gente bater papo ainda, tem muita história para você contar. Até a questão também do material de tatuagem, da loja, como tudo começou.
cara, aqui na região aqui você, né, é referência, você tá muito tempo na área, então história tem para contar e eu tenho certeza que tem muita gente para E poder é, ouvir. engraçado, né? Porque eu vim hoje sem muito saber, né? Como é que seria, assim, o que Uhum, que eu ia falar, aham. né? E você começou a dar os gatilhos, começou a perguntar e as memórias começaram a vir, né? Coisas que nem eu lembrava, Sim, sim, mas a intenção é coisas que eu já essa. não É, A intenção é que me a gente veio bater na um mente papo assim. aqui, deixar aqui aquele clima para as pessoas quererem mais, ver o próximo bate-papo, que é isso. E, pô, queria te agradecer, Mauro, pela a história que você veio contar, por esse tempo que você dispôs aqui pra gente, né, Leandro? Pô, eu tenho certeza que, nossa, muita gente ainda tem muita coisa para aprender com você, com a sua com história, certeza, né, pô. cara? Né, pô, com tudo que você traz aí, representa a tatuagem, né? Essa história, os seus trabalhos, enfim, né? A experiência que você tem para passar. Muito obrigado por vir bater esse papo com a gente. Não, obrigado. Foi um Obrigado eu prazer, que agradeço. foi um prazer, foi uma honra. E, pô, para você que ficou até o fim, dá aquela moral, se inscreve no canal, deixa aquele like, segue a gente no Instagram, @artsempire.supply. Segue o Leandrão lá Ative o também. sininho, Segue o Leandro também. O Leandro, arroba do segue a Leandro gente aí. é. Leandro Tatu BR. Então, segue o homem lá também, que o homem também é fera também, tá fechado com a gente. Muito obrigado mais uma vez aí. Tamo junto, até a próxima. Valeu, rapaziada.